a pegar a sua Bíblia, junto comigo, fazer essa conexão com a eternidade. Por isso eu quero convidar você para fechar os seus olhos também e fazermos uma oração para que nós possamos entrar ao vivo com Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui para estudarmos a Tua Palavra, porque nós não temos na nossa vida algo mais precioso do que ela. Por isso, hoje, todos os desbravadores, todos os alunos da Escola Adventista e todos os adolescentes que estão conectados conosco aqui do Amazonas, de Manaus e do interior, mas também de todo o Brasil, quero convidar cada um deles para nós entrarmos na sala do trono do Maestro do Universo, do Rei, do Jesus, nosso Salvador. Nós oramos no nome dele. Amém. Muito bem, você que está conectado comigo aqui, eu sou o Pastor Sávio. Se você ainda não, segue lá no Instagram, @PRSávioNoni7. Vai lá e pode postar uma foto que eu vou te repostar também. Porque nós todos estamos na rede, né? Você está na rede, está com Jesus na rede. Olha só, preste atenção, eu quero convidar você a viajar no tempo comigo. Primeiro, eu quero essa projeção especial na tela, porque existem algumas coisas que as pessoas importantes usam na sua cerimônia de posse, quando vão se locomover. No caso, eu estou falando aqui do presidente dos Estados Unidos, que usa essa Cadillac, esse carro maravilhoso. Olha que está aí sendo projetado na tela agora. Que carro fantástico. Imagina você dentro de um desse. Imagina você desfilando aí na Avenida Brasil, aí na Constantino Neri, você desfilando num Cadillac desse aí. Você não ia andar, eu sei muito bem que você não ia andar com o vidro fechado. Você ia baixar o vidro todinho, colocar aquele braço assim na janela e ia só de boa, né, mostrando o seu carrinho. Mas olha só, esse Cadillac ele tem algumas características. Quer ver? Na próxima tela você vai conferir as características desse carro. Esse carro aqui é fantástico. Ele tem aqui já está a foto de um presidente, né, representando, mas ele tem uma placa de aço. Ele é todo blindado. Ele também tem aqui ele tem um teto solar todo blindado, vidro blindado, tem uma escopeta dentro desse carro, é todo protegido, é de alta performance, é um carro de alta performance. Olha que interessante, por quê? Para trazer segurança para quem entra num carro desse aqui é muito importante, né? Imagina aí que esse é o carro escolhido pela presidência dos Estados Unidos, para carregar talvez o representante ali daquela nação. Qual seria o carro que você desfilaria, hein, aqui nas ruas de Manaus? No meu caso, qualquer um já servia, né? Por isso eu quero convidar você aí nessa viagem sobre que foi por um dia um automóvel, né, na verdade, que locomoveu o Rei do Universo. Qual seria o carro capaz de locomover o Rei de todo o Universo? Será que tem um carro assim? Será que seria uma Lamborghini? Hein? Será que seria um Jaguar? Ou quem sabe um Jeep, não sei, mas a Bíblia mostra, então eu quero convidar você a ir nessa viagem do tempo comigo. Por isso abra a sua Bíblia lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 19, o versículo 33 até o 35, narra uma história fantástica. Jesus ia passar por Jerusalém um pouco antes do seu momento de dor, de sofrimento. Antes da Via Dolorosa, teve um momento glorioso onde as pessoas cantavam Hosana nas alturas para esse rei. E olha só o texto de hoje. Desbravador, pega a sua Bíblia aí. Eu tenho os meus alunos aqui também, da Escola Adventista. Pega aquela Bíbliazinha da Educação Adventista, maravilhosa. Abre em Lucas, pede ajuda da mãe. Mas o desbravador não precisa pedir ajuda, porque todo mundo cumpre o desafio aí de decorar os versos da Bíblia. Meus alunos mesmo gostam de brincar demais de armas para o ar, o desafio da Bíblia. Então vamos lá, se conecta em Lucas no capítulo 19, versículo 35 e 36. Vai ser projetado na tela para você também. Lê junto comigo. Quando eles estavam soltando o jumentinho... Na verdade, volta comigo aqui rapidinho, antes do texto. Jesus deu ordem para os discípulos para ir numa cidade, né? E lá em um lugar específico de Jerusalém, dessa cidade, de Jerusalém, pegaram um jumentinho que estaria preso. É um filhote ainda,
né? Mas já conseguia carregar alguém. E aí eles pediram para assaltar esse jumentinho. E os discípulos assim, mas se eu for lá pegar o jumentinho e os donos vão brigar comigo, vão achar que a gente está querendo roubar. Não. Jesus disse para eles assim, vai lá e solta o jumentinho e diz para eles assim, ele vai carregar o Senhor. Ou ele foi escolhido para levar o Senhor. Nesse mesmo instante, o que aconteceu? Os discípulos foram lá, soltaram o jumentinho e foi dito e certo. E aí a gente vai ler o texto agora. Presta atenção, carrega esse ao vivo comigo agora. Vamos lá se conectar com a palavra de Deus. Diz assim, quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo-os nas suas capas sobre o animal, ajudaram a Jesus a montar no jumentinho. Amigo, por incrível que pareça, Jesus escolheu um jumento, um burrinho, para carregá-lo em Jerusalém. Na entrada triunfal de Jesus, Jesus não escolheu um mega cavalo, que era o carro, né, daquela época, ou quem sabe um camelo assim top, né, que nem o Jó tinha, que nem Salomão tinha, porque Salomão era um rei de Israel e tinha muito dinheiro. Jesus escolheu simplesmente um jumentinho. Inclusive está sendo projetado na sua tela agora essa imagem de Jesus entrando em Jerusalém com um pequeno jumentinho, né? Ainda jovem, talvez um animal desprezado. Agora volta para mim que a gente vai estudar um pouco a respeito dessa entrada. O Rei do Universo me impressiona porque tendo ele todos os recursos possíveis e impossíveis, escolheu um simples animal para carregá-lo. Nosso Jesus vive um paradoxo muito grande no Evangelho. Tem até um vídeo meu lá no Instagram, no Reels, falando sobre os paradoxos de Cristo. E relembrando esse momento do paradoxo, a gente consegue ter noção de uma coisa. Jesus Cristo, ele nos faz sentir uma verdadeira contradição. Por quê? Ele criou toda a bacia de água que nós encontramos aqui no Amazonas. É a maior bacia de água doce do mundo. E sabe o que acontece? Jesus teve sede. Jesus pediu para uma samaritana, dá-me de beber. Estava com sede. Jesus, assim também, é o rei de todo o universo, aquele que não se cansa e nem se fadiga, como diz Isaías. E sabe de uma coisa? Uma vez ele dormiu tanto, sim, Jesus pegou no sono de uma forma tão profunda, que ele deitou ali num barco e o banzeiro ia para um lado para o outro, balançando aquele barquinho. Banzeiro porque eu estou no meu Amazonas, né? Mas aquela onda ia batia e vai e o barco... E nada e nem ninguém, nem uma tempestade acordar. Sabe quando tu tá dormindo assim, cansado? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus estava tão cansado que nada acordou ele. Olha só como Jesus é. Jesus é uma pessoa que ele realmente se fez homem. Jesus é pré-existente lá em João. Você já leu, né, Desbravador? Você é aluno da escola adventista. Já leu com o seu professor. Diz que ele estava lá no princípio com Deus, ele era o verbo, ele criou todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. E sabe de uma coisa? Algo interessante que nós encontramos também é saber que esse Jesus, ele sentiu cansado. Eu estou mostrando aqui momentos de Jesus, momentos que Jesus se sentia fragilizado. Ele assumiu literalmente a humanidade. E isso é muito real. Então, pastor, você está dizendo que Jesus, ele é tipo a gente? Sim, ele é tipo você. Sente fome, sente sede quando esteve aqui na terra. A gente não precisa distanciar tanto da pessoa de Jesus. Mas, por outro lado, deixa eu falar uma coisa para você. Tem algumas pessoas que fazem uma teologia. Tu sabe o que é isso? Então vamos aprender. Teologia.
é o estudo, né, sobre Deus. Logia, estudo, e tel, Deus. Já anota aí, não vai esquecer jamais. Olha só, teologia, estudo sobre... Tem uma teologia que é a teologia daqueles que querem viver sem pecado. E aí eles deixam de comer algumas coisas, assim, que não tem sentido nenhum. Eles conseguem também ter uns discursos, assim, nada a ver, sabe? Tipo assim, que a gente consegue passar alguns meses sem pecar. Ou quem sabe que a gente consegue, até a volta de Jesus, se consagrar tanto que a gente não vai mais pecar. Agora eu pergunto para você, se a gente não vai mais pecar, pelo menos passar uma semana, um mês, 2 anos, ou até Jesus voltar sem pecar, para que então eu vou querer um Salvador? Se eu não vou mais pecar? Não faz sentido a gente se desprender de quem realmente nós somos, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Meu amigo, a Bíblia diz que você, desbravador, é um pecador. O pecado não é aquilo que você faz um dia ou outro, assim, uma vez na vida, outra na... Não, o pecado é a sua essência. Você é um pecador. Eu, pastor, sou um pecador. Todos os pastores aqui da nossa associação são pecadores. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é isso. Que não existe essa teologia, não na Bíblia. A Bíblia diz que existe uma distância muito grande. Porque eu não falei que Jesus é um tremendo paradoxo? Ao mesmo tempo que não é. Ao mesmo tempo que ele é parecido conosco, ele também não é. Porque um dia Pedro, quando viu Jesus multiplicando os peixes ali, ele falou assim, ajoelhou aos pés de Jesus e disse assim, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. O que é isso? O que o senhor quer falar com isso, pastor? Quero dizer uma coisa para você, muito importante. Sabe o que é? É que eu vim aqui e eu te convidei aqui para esse ao vivo com Jesus, e eu sinto a presença dele aqui. Tu sente a presença dele aí no teu sofá? Onde é que você está? Você está aí no seu sofá, você está na sua cadeira de balanço. Se eu estivesse em casa, eu estava na cadeira de balanço, que eu digo que é minha, mas é da minha esposa. Aí eu estava lá sentado. Talvez você esteja sentado, talvez eu esteja falando para algum adolescente que é tão folgado que está deitado. Mas deixa eu te falar uma coisa bem importante. Jesus está aí com você. Eu vim falar que você é importante para Deus. Sim, você é muito importante para Deus. Na verdade, não existe nada nesse mundo mais importante do que você. Tem uma escritora top das galáxias. Ela viveu há uns 100 anos atrás, mas o que ela escreve bate certinho com hoje. Você sabe de quem é que eu estou falando? Você sabe de quem eu estou falando exatamente? Ellen G. White. E ela escreveu no livro dessa finurinha assim, mas é o livro que eu mais amo. O nome do livro é Caminho a Cristo. Eu olhei para você aqui agora. Olha nos meus olhos. Ela diz nesse livro assim, as relações entre Deus e cada ser humano. Eu vou até falar com mais calma. As relações entre Deus e cada ser humano são tão particulares e íntimas que é como se existisse só você, por quem ele tivesse dado o seu amado filho. Toda vez que eu cito essa citação, chega eu me arrepio, porque eu me sinto amado. É como assim, poxa, então quer dizer que só existe eu em todo o universo? Se existisse só você, Jesus morreria só por você? Sim. Se Adão não tivesse também pecado e só Eva tivesse pecado, quer dizer, pastor, que Jesus ia morrer só pela Eva? Sim. Então quer dizer, pastor, que todas as vezes que eu choro, que eu estou ali desesperado, Jesus está lá. Sim, nesse mesmo livro chamado Caminho a Cristo, ela diz o seguinte, não existe uma lágrima que role pelo seu rosto que Jesus não perceba. Você é importante. Agora, presta bem atenção. Vamos refletir aqui. Jesus escolheria mais ou menos um carro como esse que vai ser projetado na sua tela agora. Era mais ou menos um Fusquinha. Um Fusquinha assim, sabe aquele Fusquinha? Não é um Fusquinha daqueles Clube do Fusca. Porque aquele Fusquinha Clube do... Primeiro que aquele Fusquinha ali é caro, né? Segundo que aquele Fusquinha do Clube do Fusca é top. Tem suspensão a ar, tem vidro elétrico, tem tudo ali. Ar-condicionado, tem até televisão dentro. Não, o Fusquinha que Jesus escolheria talvez fosse o mais simples. E eu lembro que o meu tio Júlio, um abraço tio, tinha um Fusquinha. Ele aprendeu a andar num Fusquinha e comprou o carro Fusquinha. Era vermelho.
né? Lá em casa todo mundo gosta de vermelho e eu também. E ele comprou esse Fusquinha, mas dava um aperreio esse Fusquinha. Pensa num carro que deixa a gente na mão, mas ninguém larga porque é bom. É um Fusquinha. Nem faz barulho. Quando o Fusquinha passa na tua rua, tu já sabe. O Fusquinha tem um barulho único, é dele. O Fusquinha é dele. Aquele barulho, é um Fusca passando aqui. Tu já ouviu isso? Jesus escolheria talvez um Fusquinha para andar aqui na Avenida Brasil, lá na Corme Ferreira, minha avenida lá da ZL. Eu talvez esteja falando para você que está na Ponta Negra, porque nossa área aqui também é na Ponta Negra. Talvez você tenha experiência de andar nos carros bonitos. Ei, Jesus ia escolher um Fusquinha para andar. Por quê, professor, pastor? Porque Jesus nos ensinou sobre humildade desde o início. Essa é a primeira lição. Ser simples e humilde como Jesus te fará um adolescente top. Você não precisa vender uma imagem de você que você não tem. Você não precisa, até mesmo se você tem dinheiro, tem condições, não precisa ficar esfregando na cara dos outros que você tem. Se você tem, beleza, top. Compra um lanche, divide um lanche com o teu amigo, faz uma ação boa. Por que Deus te deu dinheiro? Tu já pensou? Por que Deus te deu um pai e uma mãe com condições melhores? Deus talvez fez isso para você demonstrar mais amor pelas pessoas. Isso é real, tá bom? Essa é a primeira lição. Agora a segunda lição, que é a principal, e eu vou gastar um tempinho com ela, é que Jesus, ele ama tanto você, que talvez, de maneira nenhuma, ele deixaria você de fora. Por mais que você, em muitos momentos, não seja valorizado. Eu vim aqui falar, sim, da autoestima, ou melhor, da estima do alto, de como Deus vê você, de como Deus me viu na minha infância. Eu tinha muitas dificuldades na infância de aceitação. Talvez eu me identifique com muitos de vocês, porque o adolescente vive uma crise de identidade real, na sua fisionomia. Muitos não se aceitam como são. Muitos adolescentes e jovens, e alguns adultos, se acham feios. Ou é magrinho demais, ou é gordinho demais. Com muito carinho eu falo para você agora, olhando nos seus olhos. Eu te entendo. Porque eu já passei por isso. Eu era tão magro, que um cinto normal assim, que cabia normal, ele dava umas 2, 3 voltas em mim. E eu consigo te provar que eu tenho foto. Eu ia escolher roupa, mas era um desânimo para escolher roupa para o Natal, né? Que a gente tem essa mania de, quando é dia 20, ali a gente vai lá no centro, escolher umas roupas. E eu ficava triste. Aquelas bermudas, assim, que adolescente sempre gosta de uns bermudão. Pelo menos na minha época, né? Hoje já é outra coisa, aquelas calças que vem aqui na beira da canela. Enfim, na minha época era bermuda. Uma bermuda de umas marcas, assim, toda estampada. Aquele negócio cafona, mas antigamente era o top. Não cabia nenhuma bermuda em mim. Eu ficava triste, nada dava certo para eu comprar roupa. Talvez eu esteja falando com um adolescente aqui que quando vai comprar roupa também fica olhando para o espelho, ai, não tá legal. Né? Ai, não tá tão... Você não se sente bem escolhendo roupa, ou quando você olha no espelho, ou aquelas espinhas. Gente, olha para mim aqui. Você está passando por um período de mudança. Você está primeiro, duas coisas. Primeiro, nas suas emoções e sua mente. Você está formando a sua cosmovisão, sua visão do mundo, e isso aí é um embaralho. E quanto ao seu corpo, ame o seu corpo. Sabe por quê? Eu vou te dar aqui algumas razões para você amar a si mesmo. A primeira razão é saber que você foi feita. Você, menina, olha para mim. Você foi feita à imagem de Deus. Você é linda. Você é maravilhosa. Ah, você está falando isso só para levantar o meu astral. Eu estou mesmo para levantar o teu astral. Porque você é maravilhosa. Deus te fez assim, linda. Mas, pastor, você nem sabe como eu sou. Cada um é singular, é único. Sabe o perigo das redes sociais? E eu tô lá. Você sabe que eu tô lá.
no Instagram, no YouTube, mas ali é uma enxurrada de pessoas mostrando o seu corpo perfeito para eu e você, pessoas comuns, fazermos comparações de quem nós somos com eles. Eu vou te dizer uma coisa, não se compare com ninguém não. Você é linda, é especial. Professor, pastor, eu tenho dificuldade de fazer um vídeo, assim, uma selfie, porque eu me acho tão feio assim, ou sem talento. Não se importe com isso. Tu quer falar do amor de Jesus? Pois pegue a sua câmera. O seu cabelo tá bagunçado, dá uma arrumadinha pelo menos, né? Fala alguma coisa assim e vai lá. É claro, eu não estou falando para você não se arrumar, viu, gente? Não estou dizendo isso. Você pode se arrumar, até ficar mais legal. Mas vai lá, fale de Jesus, do jeito que você é, com o talento que você tem. Você é especial para Deus. E eu quero fazer um apelo para você. Tá vendo essas imagens que tá passando aí agora? Essa última telinha. Jesus está te abraçando. Jesus, ele tá do seu lado dos melhores momentos e nos piores momentos. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus te ama tanto que ele foi capaz de dar a sua própria vida para salvar você. Sabe, Jesus, ele te ama tanto que ele veio tão simples e tão humilde para que você se identificasse com ele. Na psicologia nós temos isso, né? De identificação. A gente se identifica. Meu querido adolescente, se identifique com Jesus. Se identifique com aquele que realmente se importa com você. Esse momento do apelo é muito importante, porque Jesus pintou a sua história de uma maneira tão incrível. Ele está fazendo isso hoje. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja se mutilando, porque não consegue se aceitar ou não consegue receber aceitação ao seu redor. Olha bem para mim, você que está se sentindo assim, Jesus está aí agora contigo. Quantas vezes Jesus já te livrou, talvez, de você tirar sua própria vida? Quantas vezes Ele já te deu várias oportunidades? Eu falo isso com muita clareza, com muita convicção, porque Jesus mudou a minha história. Depois que eu parei de me importar tanto com a falta de aceitação ao meu redor, e quando eu olhei para esse livro aqui, ó, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz: porque Deus escolhe as coisas humildes desse mundo para envergonhar as fortes. Porque Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para envergonhar aqueles que sabem. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Porque Deus me escolheu tão falho, tão pecador? Não é para exaltação própria. Deus escolheu porque na tua vida e na minha vida será manifestado o poder e a glória de Deus. Um dia perguntaram para Jesus, eu até falei isso ontem talvez, não lembro, mas aqueles discípulos perguntaram assim: sim, Jesus, ele está assim porque ele pecou ou porque a mãe e os pais pecaram? Para nenhum dos dois, para que fosse manifestado nele a glória de Deus. Por que você é como é? Por que você tem esses traços? Hein? Por que eu tenho essa calvície aqui? Hein? Porque em mim, no meu corpo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, porque na minha fala, porque no meu intelecto, tudo precisa manifestar o poder e a glória de Deus. Continua comigo aqui, olha bem no fundo dos meus olhos. Deus te ama, você não precisa se sentir assim. Se eu pudesse agora te abraçar, você me daria um abraço? Bem forte. Você me daria um abraço? Quanto tempo faz que você não recebe um carinho? Quanto tempo faz que você não recebe uma atenção real? Eu te digo hoje, toda vez que você ler esse livro, é como se Jesus estivesse te abraçando. Foi assim que eu me senti. E foi assim que Deus mudou a minha história. Quer saber os objetos que eu trouxe? Você quer saber o que isso significa para mim?
Por conta disso, dessa falta de aceitação, por conta de ter poucos incentivos para a educação, foi que eu só queria saber de estar na rua. Se a minha avó estiver assistindo, ela vai saber que isso é real. Eu era muito desobediente, demais. O lixo para jogar, o lixo fazia aniversário, o lixo ali. As garrafas para encher, eu não queria saber de encher a garrafa. Só queria saber de estar na rua. Só queria saber de estar jogando GTA. Eu esqueci do GTA, só falei do Free Fire, eu não tô falando do GTA hoje. Só queria estar jogando GTA. Sabe de uma coisa? A partir do momento em que Jesus entrou na minha vida, Ele mudou toda a minha história. Primeiro que Ele me fez sentir amado. Isso já foi muita coisa. Depois Ele planejou sonhos especiais para mim. Eu tô gastando tempo para falar contigo, porque eu sei que você está comentando aí no chat. Eu não tô conseguindo ver, mas a minha equipe está aqui vendo. Pois comente aí. Comente e diga assim, eu sou amada. Eu sou amado. Pode comentar. Você adulto comenta, você criança comenta. Jesus me ama. Pode comentar aí. Diga, eu sou amada por Cristo. Eu sou amado por Cristo. Eu trouxe aqui o convite da minha formatura. Aí o meu amigo pastor Diego Veríssimo fez um design bonito e colocou a nossa foto aqui em destaque. Eu não gostava muito de tirar foto, porque eu me sentia muito feio. E na minha formatura colocaram essa foto aqui. Eu me sentia muito magro, mas depois que casei mudou tudo. Deus vai arranjar alguém para você. Você é adolescente, Deus já está preparando o teu futuro. Tem muitos adolescentes, alunos meus, ai, não quero negócio de casar não. Casar é bom demais, é plano de Deus. Tudo no seu tempo também, né? Eu trouxe também aqui, segura as lágrimas, né? Trouxe aqui também esse símbolo especial, o canudo do diploma que a gente recebe lá quando conclui a faculdade, né, o bacharelado. Está aqui o canudo de teologia. Essas duas coisas representam muito para mim. Porque uma pessoa que não tinha perspectiva de vida na periferia de Manaus, lá na Zona Leste, que era desobediente, que tinha uma autoestima abaixo do nível do mar, muitos. Deus mudou a minha história. Deus muda a tua história não para você ser egoísta, continuar humilde, mas Ele muda a tua história para você se sentir amado. Eu espero ter sido clara com você. Mas esse é o momento em que você vai fazer a sua oração e vai dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui. O Senhor me conhece, sabe dos meus momentos. O Senhor sabe e conhece todas as minhas crises de ansiedade, crise de pânico, crise de depressão. Enquanto você ouvir essa canção, eu não quero apenas amassagear o seu ego, não. Eu quero te mostrar que esse livro pode mudar a tua história. A Ana vai cantar, juntamente com o Bruno. E assim, eu quero que você faça uma oração, agradecendo o amor de Deus, através dessa canção. Que Deus te use. Bom, ainda nesse clima especial, sabendo que você é a obra-prima da criação de Deus. Quando Jesus fez Adão e Eva, disse que eram a sua imagem e semelhança. Jesus diz a mesma coisa para você hoje. Ele está pintando a sua história. Na verdade, se você acha que Ele te esqueceu, Ele jamais pode esquecer. Por aquele ou daquela na qual um dia Ele deu a sua própria vida. Jamais Ele esquecerá de você. Sinta-se amada, sinta-se feliz hoje. Mas lembre-se, todos nós somos pecadores. Melhor ainda é saber que Ele é o nosso Salvador. Jesus é o teu Salvador. É o meu Salvador. Entrega para Ele hoje essa ansiedade. Entrega para Ele hoje essa frustração. Entrega sobre os seus ombros hoje
os seus dilemas. Entrega para Jesus hoje. Sabe o quê? Entrega para Ele a sua doença. Talvez a depressão. Porque Deus quer ajudar você. Procure um profissional também. Procure tratamento. Procure ajuda. Não faz mal pedir ajuda. Não faz mal conversar, falar sobre. A gente é consciente disso. Dê a Deus a oportunidade de fazer você crescer. Você tem sonhos? Pois Deus quer realizar os sonhos dele na sua vida, porque são maiores e melhores. Peça para Deus, Senhor, eu quero trocar os meus sonhos pelos teus. Ah, quando eu fiz isso, a minha vida mudou por completo. Deus me tirou de lá, me levou para outro lugar. Eu fui conhecendo todo o Brasil e vários lugares. Em todas essas minhas andanças por aí, eu voltei para o mesmo lugar de origem. Só que eu não era mais a mesma pessoa. Você vai rodar o mundo inteiro. Mas que quando você volte para a sua casa, para o seu ambiente, você tenha aqui, ó, amadurecido no coração. Você desbravador, tá aí? Você adolescente, você aluno da escola adventista, hoje durma sabendo que a maior força do universo se dedica diariamente por você. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento. Vou pedir para todo mundo que está aqui comigo também orar juntos. Vamos orar por você, viu? Eu vou orar por você. Feche os seus olhos agora. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por estar aqui, conectado com vários adolescentes, vários jovens, vários juvenis. E nós sentimos hoje, no coração, um peso causado pelo pecado, causado pela autoestima baixa, causado pela falta de aceitação. E também somos bombardeados diariamente por um padrão de beleza. Senhor, isso nada importa. Quando nós lemos da Tua palavra que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. De que o Senhor escolhe as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. E de que o Senhor tem um sonho para cada um de nós. Hoje, Pai, nós queremos entregar a nossa vida e o nosso coração em Tuas mãos. Quem está orando comigo agora, quem está aí conectado no YouTube, essa pessoa está aí, talvez em lágrimas, talvez chorando, porque está vivendo essa realidade. Pai, muda a história desse jovem, desse adolescente, muda a história desse desbravador, desse aluno, que ele possa se dedicar mais nos estudos, mais na igreja, por saber que ele é amado, que ele é lindo, que ela é linda aos olhos de Deus. Por favor, Senhor, muda a nossa história, nos ajuda a tirar todos os bloqueios mentais que nós temos e nos ajuda a viver uma vida de paz ao Teu lado, uma paz diferente que o mundo oferece, uma paz de saber que nós temos um Senhor, um Salvador, um amigo. Por favor, Jesus, essa é a nossa oração hoje. Nós fazemos a Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém.